Depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo. Temiam que José pudesse se vingar pelo que eles tinham feito no passado, jogando-o em um poço e vendendo-o como escravo. Os anos que se seguiram foram difíceis para José, que enfrentou muitos desafios no Egito, mas sua fé em Deus nunca vacilou. Quando eles se encontraram novamente, após José ter se tornado uma figura importante e respeitada no Egito, os irmãos estavam apreensivos, com receio de que José guardasse rancor e pudesse usar seu poderoso cargo para se vingar. Apesar do passado doloroso, José os chamou, olhou nos olhos deles e disse com carinho: "Não tenham medo. Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou tudo em bem para salvar vidas." Com suas palavras, José dissolveu toda a tensão. Ele os consolou, prometeu cuidar de todos eles e manteve a paz na família. José, que poderia ter usado o poder para a punição, mostrou o poder do perdão verdadeiro. Ele entendeu que Deus tinha um plano maior, e que, por meio das dificuldades, ele havia sido colocado em uma posição para ajudar a manter todos a salvo durante a grande fome. José viveu sua vida como um testemunho de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode transformar tudo para o bem. Ele acreditava firmemente que o perdão libertava não apenas quem era perdoado, mas também quem perdoava, proporcionando uma vida de paz e harmonia. Quando falamos sobre a capacidade de José de perdoar, vemos a verdadeira força do coração humano iluminado pela fé. Ele se recusou a se permitir ser consumido por amargura e escolheu o caminho da misericórdia. Essa escolha não apenas curou sua alma, mas também uniu sua família. A mensagem de José ressoa até hoje, e em vez de se perder em vingança, é melhor se dedicar ao amor e ao perdão. José poderia se vingar, mas escolheu perdoar. Uma história que mostra que o amor de Deus transforma tudo para o bem, construindo pontes onde há separação e trazendo luz onde existe escuridão. Que possamos todos aprender com essa lição de perdão e confiança, e espalhar bondade onde quer que estejamos. Compartilhe essa mensagem poderosa de perdão, amor e confiança. Era uma noite muito calma no céu. As nuvens estavam em silêncio, a lua sorria lá do alto, e milhares de estrelas cintilavam com alegria. Cada uma delas parecia competir para ver quem brilhava mais forte naquela noite. Saltavam de um lado a outro, desenhando pontes de luz pelo céu. Mas entre todas as estrelas, havia uma muito pequena, chamada Luni. Luni era uma estrelinha jovem, recém-chegada no céu. Seu brilho era suave, delicado, e quase não se notava de longe. Ela costumava se esconder atrás das outras, com medo de não ser tão bonita ou importante quanto suas irmãs maiores. Eu queria brilhar como a estrela polar, suspirava Luni. Ou ser como aquelas que guiam os navegantes, como a estrela do sul. Mas, toda vez que tentava brilhar mais, parecia que ninguém notava. Luni se sentia apagada, inútil, e muito triste. Ela acreditava que, para ser amada, precisava ser como as outras estrelas, reluzente, grandiosa, chamativa. Numa noite de céu limpo, Luni decidiu conversar com o Senhor das Estrelas, e o Criador que havia feito cada pedacinho do céu. Ela se aproximou, com o coração apertado, e disse baixinho: "Deus, por que o Senhor me fez assim tão pequena? Por que meu brilho não é como o dos outros? Será que o Senhor se esqueceu de mim?" Então, o céu se silenciou por um momento. E, em meio ao vento suave das galáxias, a voz do Criador respondeu com doçura: "Luni, minha pequena. Eu nunca me esqueço de nenhuma das minhas criações. Você não foi feita para brilhar como as outras. Você foi feita para brilhar de um jeito único, por dentro." Luni não entendeu. Brilhar, por dentro? Sim, minha estrelinha. Existem brilhos que iluminam o céu. E há brilhos que iluminam corações. Eu te dei um brilho que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma.
Naquela noite, Luni não soube o que fazer com aquelas palavras. Mas decidiu esperar. Talvez, um dia, entenderia. Os dias passaram e as noites continuavam a aparecer majestosas no céu. Luni observava as outras estrelas causando admiração, enquanto ela mesma permanecia discreta, quase invisível. Contudo, suas conversas com o Criador deixavam-na menos inquieta e mais paciente. Algumas semanas depois, em uma cidadezinha lá embaixo, um menino chamado Miguel olhava o céu da janela do quarto. Ele estava triste. Seus pais tinham brigado, a escola estava difícil, e ele se sentia sozinho. Apesar do mar de preocupações, Miguel sempre olhava para o céu à noite, como se cada estrela pudesse ser uma confidante silenciosa. Miguel olhava o céu em busca de alguma resposta. Ele não sabia orar direito, mas sussurrou: Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, só me mostra que não estou sozinho. Foi então que, no céu quase vazio daquela noite nublada, uma única estrelinha apareceu. Bem tímida, mas muito firme. Era Luni. Seu brilho não era forte, mas era constante. Suave. Miguel ficou olhando para ela e sentiu paz. Uma lágrima caiu de seus olhos, e ele sussurrou: Obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor me ouviu. Luni, lá do céu, sentiu algo diferente. Seu coração estrelado bateu mais forte. Ela não tinha feito fogos de luz. Não tinha guiado um navio ou um deserto. Mas tinha feito um menino sorrir, e isso bastava. A partir daquele dia, Luni entendeu. Seu brilho era discreto, mas carregava esperança. Ela passou a se posicionar perto das janelas mais escuras, dos corações mais tristes, das crianças que choravam no silêncio da noite. E toda vez que alguém dizia: Deus, me mostra que estou acompanhado, Luni surgia no céu. Um pontinho suave, dizendo: você não está sozinho. Eu estou aqui, e Deus também. Com o tempo, Luni não queria mais brilhar como as outras. Descobriu que o brilho mais bonito é aquele que alcança o coração de alguém. Enquanto Luni continuava a brilhar, também descobria a importância de sua presença no céu. Ela percebeu que, assim como Miguel, havia muitos outros que contemplavam seu brilho e encontravam conforto. Uma menina que se mudará para uma nova cidade, um idoso que se sentia esquecido, e até animais que se recolhiam ao luar. Luni era uma luz invisível de acolhimento, conhecida apenas por aqueles que guardavam a noite em seus corações. E você, que está ouvindo essa história, sabia que também tem uma luz? Não precisa ser como ninguém. Deus te criou com um brilho só seu. Às vezes, é com um abraço, às vezes, com uma palavra, às vezes, apenas com o silêncio e a presença. Mas seu brilho, quando é usado com amor, pode mudar o mundo de alguém. Agora, feche os olhos. Respire fundo. E lembre-se, e mesmo nas noites mais escuras, há uma estrelinha feita para você. E um Deus que te vê, te ama e nunca te deixa sozinho. Boa noite, pequena luz de Deus. Que você brilhe onde estiver, mesmo quando não perceber. Faíscas. No alto das montanhas do céu, onde as nuvens nascem e brincam, vivia uma nuvem chamada Nela. Todas as manhãs, as nuvens novas se preparavam para voar, animadas para espalhar a chuva que alimentaria os campos, os rios e as árvores. Elas se juntavam em fila, ansiosas para abraçar o vento e viajar pelos céus azuis. Mas Nela era diferente. Ela tinha medo de voar. Sempre que o vento soprava, ela se escondia atrás das nuvens maiores e dizia: e se eu cair? E se eu me perder? E se eu não chover do jeito certo? Seus medos formavam uma barreira invisível que a impedia de deixar a segurança das montanhas. As outras nuvens riam, giravam e se lançavam pelos céus. Elas formavam desenhos de algodão doce no alto,
sinalizavam com raios de sol e banhavam o mundo abaixo delas com chuvas tão necessárias. Mas nela ficava parada, olhando o mundo lá de cima com os olhos cheios de dúvida e desejo de fazer parte daquilo. Um dia, enquanto olhava para o tapete de floresta verde abaixo, o Senhor das Estações falou com Nela, sua voz preenchendo o espaço em volta como um suave abraço. Você foi feita para voar, para abençoar a terra com a sua presença e os dons que eu lhe dei. Faz parte da vida que eu criei. Nela respondeu, sua voz carregada de temor e esperança, e mais, Senhor, e eu sou pequena. Tenho medo do vento. E se eu não for forte o bastante para cumprimentar a terra com chuva? E ele, com ternura em sua voz infinita, afirmou, eu estarei com você em cada sopro do vento. Não há nuvem tão pequena que não possa fazer parte do meu plano. Confie que sua missão é única e essencial. Nela ficou refletindo sobre aquelas palavras poderosas. E, no dia seguinte, enquanto todas as nuvens animadas partiam, ela decidiu tentar. Com o coração acelerado, cheio de emoção, soltou-se da montanha, e o vento a abraçou, sustentando-a como promessa cumprida. No começo, foi difícil. Ela se sentia tonta, insegura, mas ao seguir em frente, algo incrível aconteceu. O vento não a derrubava, e ele a sustentava. E, ao passar sobre uma vila seca onde as crianças brincavam na terra, as gotinhas começaram a cair. Crianças dançavam na chuva como se celebrassem um milagre. Flores despertavam e a terra sorria agradecida. Nela sentiu-se mais viva que nunca. Pela primeira vez, entendeu o porquê de sua criação, o propósito que preenchia sua essência. Foi recebida de volta às alturas pelas outras nuvens, todas maravilhadas com sua transformação e sua coragem palpável. E quando as novas nuvens perguntavam, como você teve coragem? Ela respondia com um brilho nos olhos e uma certeza em sua voz, não foi exatamente coragem. Foi confiança. Confiei que Deus me sustentaria no vento. E você, que agora vai dormir, também pode confiar. Mesmo quando o medo parecer ser a única coisa que o abraça, saiba, Deus te criou com um propósito especial para este mundo. E Ele voa com você, entre as nuvens e as tempestades. Boa noite. Que os ventos de Deus te abracem e te levem exatamente onde você precisa estar, seguros e com propósito. Na cidadezinha de Colina Feliz, onde as ruas tinham nomes de flores e os muros eram adornados com desenhos feitos pelas crianças da escola, vive um garotinho chamado Lucas. Lucas tem 7 anos e adora pipoca doce, andar de bicicleta e empinar balões. Lucas ama seu balão vermelho especial, dado por sua avó no dia do seu aniversário. Ela o encheu e amarrou um barbante forte, entregando-o ao neto com as palavras, esse balão é um presente com um segredo. Sempre que você sentir algo difícil no coração, converse com Deus. Lucas não entendeu de imediato o significado pleno, mas achou o balão bonito e começou a levá-lo para todos os lugares. Ele amarrou-o na bicicleta, levava-o ao parque e até colocava ao lado de sua cama à noite. Era como se o balão tivesse se tornado um amigo silencioso. Na escola, Lucas tem um melhor amigo chamado Caio. Eles brincam juntos todos os dias, jogam bola, trocam figurinhas e comem juntos no recreio. Porém, um dia, as coisas mudaram. Caio, tomado pela irritação, rasgou a figurinha rara de Lucas. Lucas ficou chocado. Com os pedaços da figurinha em mãos, ele sentiu raiva, mágoa e decepção. Ele se retirou em silêncio, sem lágrimas, mas naquela noite, olhando para o balão vermelho, ele sussurrou, Senhor, por que meu amigo fez isso comigo? No dia seguinte, Caio procurou Lucas para pedir desculpas. Desculpa, Lucas. Eu fiquei com inveja. Foi errado, mas Lucas lhe deu as costas, sem uma palavra, e foi embora. Os dias que seguiram foram pesados para Lucas. Lucas, criança de sorriso fácil,
já não irradiava alegria como antes. E o balão, antes leve, parecia conter em si um peso invisível. Até que, um dia, sua avó percebeu: "O que houve, meu netinho? Por que esse balão parece tão triste quanto você?" Lucas contou tudo. Sua avó ouviu em silêncio, segurou sua mão e disse: "Lucas, o balão só funciona de verdade quando é cheio de perdão. O perdão não é esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não carregar o peso da mágoa." Lucas pensou muito sobre isso. Ele refletiu sobre os momentos felizes que compartilhou com Caio, sobre as risadas e as aventuras que viveram juntos. Naquela noite, em seu quarto, ele se sentou na cama, segurou o balão e orou novamente. "Deus, ainda estou triste. Mas não quero viver com esse peso. Me ajude a perdoar o Caio de verdade." Naquele instante, Lucas sentiu seu coração mais leve. Respirou fundo, como se uma janela se abrisse dentro dele. Ele sonhou com um campo aberto onde corria livremente, sem cargas pesadas, e acordou no dia seguinte decidido a fazer as pazes. Ao chegar na escola, avistou Caio no pátio, sozinho. Lucas aproximou-se e disse: "Oi. Eu te perdoo." Caio ergueu os olhos, surpreso, e sorriu. Eles se abraçaram, e parecia que tudo estava de volta ao normal. Mas havia algo melhor: ambos haviam aprendido o poder do perdão. Ao partir, Caio lhe entregou uma figurinha como gesto de reconciliação. Lucas voltou a correr, sorrir e brincar. Seu balão vermelho, agora, parecia mais leve do que nunca. E toda vez que sentia raiva ou tristeza, ele se lembrava da oração que fez e dizia: "Perdoar é soltar o peso para voar com Deus." Crianças, perdoar pode ser difícil. Às vezes, queremos guardar a mágoa, o orgulho e a raiva. Mas Deus nos ensina que perdoar é libertar o coração. Quando perdoamos, Ele enche nossa vida de paz e alegria novamente. Então, quando alguém te machucar, lembre-se do balão vermelho de Lucas. Converse com Deus. Diga o que sente e peça força para perdoar. Porque o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Se você gostou dessa história, clique no botão de like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ouvir mais histórias que aquecem o coração. Até a próxima, com fé e amor. Em uma cidade pequena, entre montanhas e campos floridos, vivia um menino chamado Luan. Ele morava com seus pais e seus 5 irmãos em uma casa simples, feita de barro e madeira. A vida era difícil, mas cheia de amor e fé. Todas as manhãs, sua mãe assava pães fresquinhos e dizia: "Luan, lembre-se, um coração generoso vale mais do que um saco de ouro." Luan gostava de ajudar. Levava comida para os vizinhos, colhia frutas para os irmãos menores e sempre dividia o que tinha. Um dia, ele ouviu um homem passando pela cidade dizendo: "E Jesus está vindo. Ele vai pregar perto do monte. Todos estão convidados." Luan ficou empolgado. Correu até a mãe e pediu: "Posso ir, mãe? Quero ouvir Jesus de perto." A mãe pensou, sorriu e disse: "Claro, meu filho. Leve estes 5 pães e 2 peixinhos para o almoço." Com a sacolinha de pano e o coração batendo forte, Luan partiu para a colina. Ao chegar, viu uma multidão. Eram homens, mulheres, crianças, e todos sentados na grama, ouvindo Jesus falar. Ele se sentou e ficou maravilhado com as palavras de amor, fé e perdão. O tempo passou e todos começaram a ficar com fome. Os discípulos de Jesus estavam preocupados. Como alimentar tanta gente? Não havia comida suficiente para todos. Jesus perguntou: "Alguém tem algo para compartilhar?" Luan ficou em silêncio. Olhou para sua sacola. 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que ele tinha. Se desse,
talvez ficasse com fome. Mas ele se lembrou das palavras da mãe, e um coração generoso vale mais do que um saco de ouro. Com coragem, Luan levantou a mão e disse: "E Senhor, eu tenho isso aqui, e é pouco, mas o Senhor pode usar." Os discípulos sorriram e levaram os alimentos até Jesus. Ele ergueu os olhos para o céu, orou e agradeceu. Então, algo incrível aconteceu, os pães e os peixes começaram a se multiplicar. Cestas e mais cestas se encheram de comida. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Luan olhou aquilo com os olhos arregalados. Seu pequeno gesto de generosidade foi usado por Deus para alimentar milhares de pessoas. Ele entendeu que, quando entregamos o que temos com amor, Deus faz milagres com aquilo que parece pequeno. Na volta para casa, contou tudo para a mãe, que o abraçou emocionada. Você deu com o coração. E Deus fez o resto. Essa história nos ensina que nunca devemos achar que temos pouco a oferecer. Quando damos com fé, Deus multiplica. Seja um sorriso, um abraço, uma oração, e tudo pode virar um milagre. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui, a fé é contada com alegria, todos os dias. Na cidade de Céu Claro, onde o sol brilhava quase todos os dias e os pássaros cantavam nas janelas ao amanhecer, morava uma menina chamada Bia. Ela era esperta, vivia de cabelo preso com laços coloridos e andava para todo lado com seu guarda-chuva azul, e mesmo quando não chovia. O guarda-chuva azul era muito especial. Foi um presente de sua mãe, que lhe disse: "Este guarda-chuva é para lembrar você de orar. Quando estiver triste, com medo ou confusa, abra-o e fale com Deus." A oração é como um guarda-chuva que nos protege por dentro. Bia gostou da ideia. E desde então, onde quer que fosse, levava seu guarda-chuva. No começo, os colegas da escola achavam engraçado. "Vai chover hoje?" zombavam. Mas Bia sorria e dizia: "Talvez chova no coração de alguém. E eu quero estar pronta para orar." Bia aprendeu a orar de forma simples. Orava quando acordava, quando via um passarinho ferido, quando uma amiga chorava. Ela orava baixinho, com o coração sincero. Um dia, algo diferente aconteceu. Na escola, a professora avisou que haveria uma apresentação no teatro da cidade. Cada turma escolheria um aluno para representar a sala. Era uma honra, mas também dava nervoso. "Você deveria ir, Bia", disse sua amiga Clara. "Você fala tão bem e tem tantas ideias lindas." Bia sorriu, mas por dentro sentiu o coração apertar. Falar na frente de muita gente? Ela tremia só de pensar. Naquela noite, ela levou o guarda-chuva azul até o quintal, abriu e sentou-se debaixo dele. Olhou para o céu estrelado e orou: "Deus, estou com medo. Não sei se consigo. Mas se for para te servir, me ajuda." No dia seguinte, foi escolhida. O coração disparou, as pernas bambearam, mas ela disse sim. Durante as semanas seguintes, Bia ensaiou muito. Sua apresentação seria sobre a importância da oração. Queria que as crianças entendessem que não era preciso usar palavras difíceis. Enquanto ensaiava, levava o guarda-chuva para todo canto. Usava como cenário, como exemplo, como símbolo. Mas, 2 dias antes da apresentação, Bia ficou gripada. Sua voz falhou, a garganta ardia. A professora ficou preocupada: "Talvez seja melhor escolhermos outra pessoa." Bia ficou arrasada. Em casa, sentou-se mais uma vez sob o guarda-chuva azul e chorou: "Senhor, eu só queria falar de ti. Mas agora a minha voz sumiu. Por favor, faz um milagre." Ela dormiu com o guarda-chuva ao lado da cama. Na manhã do evento, a febre havia passado. Sua voz ainda estava um pouco rouca,
mas havia algo diferente: paz. Ela olhou para o guarda-chuva e sorriu. Vamos juntos. No teatro, o palco estava cheio de luzes. Havia muitas crianças, pais, professores. Bia subiu ao palco com o guarda-chuva azul nas mãos e começou. Este guarda-chuva não é para proteger da chuva do céu, mas da chuva do coração. Ela contou sua história. Disse como aprendeu a orar, como conversava com Deus quando estava feliz, triste ou com medo. Enquanto falava, olhou na plateia e viu rostos que demonstravam curiosidade. Alguns olhavam com reconhecimento, como se as palavras de Bia ecoassem algo dentro deles. Bia respirou fundo e continuou: acredito que todos nós temos os nossos momentos de chuva no coração. Às vezes, estamos tão imersos na tempestade que não vemos a saída. Mas a oração é como um raio de sol que atravessa as nuvens, trazendo luz e clareza. Não precisamos de palavras bonitas, apenas de um coração sincero. Deus sempre nos escuta. Sempre. Ao terminar, as luzes do teatro pareciam brilhar ainda mais. Houve um momento de silêncio. E então, um estrondo de aplausos. Algumas pessoas se levantaram, e Bia ficou surpresa ao ver lágrimas nos olhos de algumas delas. No fundo do coração, ela soube que, naquele momento, não estava sozinha. No caminho de volta, Clara estava cheia de entusiasmo. Foi a apresentação mais linda de todas. Sério, você tocou o coração de todos. E Bia respondeu: foi Deus quem falou por mim. Eu só abri o guarda-chuva. Crianças, essa história nos ensina que a oração é poderosa. Mesmo que a gente seja pequeno, mesmo que tenhamos medo. Quando oramos com fé, Deus ouve. Ele cuida, fortalece, consola. E mesmo nas tempestades, podemos sentir a paz através da conversa com Ele. E você? Já falou com Deus hoje? Lembre-se, a conversa mais sincera pode vir do coração mais tímido. Se gostou dessa história, clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho. Que o Senhor te abençoe com um coração cheio de fé e com o guarda-chuva sempre pronto para ser aberto. O povo de Israel se reunia às margens do rio Jordão. A água corria forte e muitos estavam impressionados com a correnteza. Josué, o líder, estava entre eles e se levantou para falar. Ele lembrou a todos que Deus faria maravilhas entre eles naquele dia. Com muita reverência, os sacerdotes se aproximaram, carregando a arca da aliança. Josué deu a ordem e disse que eles deveriam entrar no rio primeiro, pois Deus havia prometido abrir caminho. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água do rio Jordão, algo incrível aconteceu. O rio parou de correr e formou uma muralha de água. O leito do rio ficou seco. Todo o povo ficou maravilhado. As famílias começaram a atravessar o rio, com cuidado e com grande alegria. As crianças seguravam as mãos dos pais, sorrindo enquanto pisavam no chão seco e passavam por onde antes havia água. Os sacerdotes foram os últimos a atravessar, permanecendo firmes no meio do rio com a arca, enquanto todos cruzavam com segurança. Josué, então, escolheu 12 homens. Um de cada tribo foi encarregado de pegar uma grande pedra do leito do rio. Eles carregaram estas pedras até o outro lado e as empilharam como um memorial. Estas pedras seriam um símbolo para lembrar as futuras gerações do milagre que Deus havia feito por eles. Josué explicou que estas pedras contariam às crianças que Deus havia secado o rio para que todos pudessem atravessar. Após todos terem passado, Josué ordenou que os sacerdotes saíssem do rio. Assim que eles pisaram na margem oposta, as águas voltaram a correr normalmente. O povo estava maravilhado. O rio voltava a correr e todos observavam o curso natural das águas, que já não eram mais um obstáculo. Por fim, Josué ergueu um altar com as 12 pedras, oferecendo louvores e agradecimentos a Deus.
os israelitas armaram suas tendas em Gilgal, do outro lado do Jordão. Celebraram a fidelidade de Deus e começaram a se preparar para a próxima grande tarefa, a conquista de Jericó. Na cidade de Caminho Alegre, entre colinas verdes e ruas de pedras coloridas, vivia um menino chamado Gabriel. Ele era conhecido por sua curiosidade, suas perguntas sem fim e por sempre andar com um livrinho de capa marrom onde anotava tudo o que aprendia. Mas havia uma coisa que Gabriel ainda estava aprendendo: obedecer. Ele era inteligente, mas às vezes teimoso. Quando a mãe dizia não é hora de brincar, ele brincava escondido. Quando o pai dizia hora de dormir, ele pedia só mais 5 minutinhos, que viravam 30. Um dia, sua avó, Dona Cida, lhe deu um presente especial, um livrinho com histórias bíblicas sobre obediência. Gabriel, dentro desse livrinho tem um segredo para uma vida cheia de paz. Obedecer pode parecer difícil, mas é o caminho que Deus usa para nos proteger e abençoar. Ele riu e respondeu, e mais, vó, obedecer sempre cansa. Ela sorriu com paciência e disse, e às vezes cansa, mas sempre vale a pena. Naquela noite, Gabriel leu a história de Jonas. Ficou impressionado com o profeta que tentou fugir de Deus e foi parar no ventre de um grande peixe. No final da leitura, ele anotou em seu caderno, e dizer sim a Deus é melhor do que fugir. Nos dias seguintes, tentou praticar. Quando a mãe chamava para ajudar na cozinha, ele respondia, sim, mãe. Quando o pai pedia que desligasse o videogame, ele dizia, sim, pai. E sabe o que ele descobriu? Que o sim deixava o coração mais leve. Mas a verdadeira prova veio numa sexta-feira. Na escola, a professora anunciou um concurso de talentos. Cada aluno deveria apresentar algo. Gabriel era ótimo com desenhos, mas seu melhor amigo, Vinícius, também. E os dois queriam desenhar a mesma história da Bíblia, em Davi e Golias. Não vale copiar minha ideia, Vinícius reclamou. Mas foi minha ideia também, respondeu Gabriel. A briga começou, e os dois passaram o dia de cara feia. À noite, Gabriel se sentia mal. Foi até o quarto, abriu o livrinho da avó e caiu justamente em uma história sobre perdão e reconciliação. No fim da página, havia uma frase: obedecer a Deus às vezes é abrir mão do que queremos para fazer o que é certo. Gabriel olhou para o teto e orou. Deus, eu queria tanto fazer esse desenho, mas se o Senhor quiser, eu posso mudar. Só me mostre o que fazer. No dia seguinte, chegou mais cedo à escola. Sentou-se ao lado de Vinícius e disse: pode ficar com a história do Davi. Eu vou pensar em outra. Me desculpa por ontem. Vinícius ficou surpreso. Mas, você queria tanto, Gabriel sorriu, sim, mas Deus me ensinou algo maior. Vinícius apertou sua mão, e os dois voltaram a ser amigos. Gabriel decidiu desenhar a história de Abraão e Isaque. Queria mostrar como Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem entender. Trabalhou com carinho e criatividade. No dia da apresentação, contou a história com tanta fé que tocou o coração da professora. Gabriel, sua história me lembrou que obedecer é confiar. Ao final, não ganhou o primeiro lugar. Mas recebeu algo ainda mais valioso, e na certeza de que agradou a Deus. Ao chegar em casa, escreveu em seu caderno: o sim que agrada a Deus é melhor que qualquer prêmio. Naquela noite, a avó o abraçou: você está aprendendo que muitos adultos ainda lutam para entender. Obedecer a Deus é dizer sim, mesmo quando queremos dizer não. O tempo passou, e Gabriel ficou conhecido por suas atitudes sinceras. Era o primeiro a ajudar, a perdoar, a dar bom exemplo. Sempre dizia que seu segredo era escutar a voz de Deus e escolher o sim de fé. Certa vez, ajudou um colega novo da escola, que era tímido e se sentia sozinho. Quando todos zombavam do menino, Gabriel se aproximou e disse: quer sentar comigo? Eu gosto de novos amigos.
E o menino respondeu com os olhos brilhando: Você é diferente. Gabriel disse: É que eu escuto a voz de Deus aqui dentro. Ele me ensina a escolher o bem. Crianças, obedecer não é só seguir regras. É confiar que Deus sabe o que está fazendo. Às vezes, o sim que Deus espera de nós é o não para o nosso orgulho, ou o sim para o perdão, o amor e o cuidado com os outros. Gabriel aprendeu isso, e você pode aprender também. Então, na próxima vez que seu coração estiver dividido entre fazer o que quer ou o que é certo, pare um pouquinho e ore: e Senhor, me ensina a escolher o teu caminho. Se você gostou dessa história, diga sim para o botão de curtir, sim para se inscrever no canal, e sim para compartilhar essa mensagem com quem você ama. Tiago era um menino curioso e impaciente, desejando resultados rápidos em tudo que fazia. Sua ansiedade o frustrava, pois o tempo parecia não colaborar. Durante uma visita ao avô, Tiago recebeu um antigo relógio de bolso, que pertencia ao bisavô. O avô disse que o relógio ensinaria algo importante sobre a vida. Tiago ficou animado com o presente e observava os ponteiros girarem, sem entender como o relógio poderia ensinar algo. Curioso, Tiago começou a prestar atenção ao tempo e como ele influenciava tudo ao seu redor, imaginando histórias que o relógio poderia contar. Com o passar do tempo, Tiago percebeu que cada coisa tinha seu tempo de acontecer, como a semente no jardim que levava tempo para brotar. Na escola, Tiago entendeu que aprender um assunto novo exigia paciência e prática, e que soluções rápidas não levavam a uma compreensão profunda. Certa tarde, Tiago perguntou ao avô sobre uma árvore antiga. O avô explicou que ela levou muitos anos para crescer forte e resistir a tempestades. Tiago percebeu a importância da paciência ao observar o comportamento calmo do avô, que dizia: tudo acontece no tempo de Deus. O avô era admirado por sua calma, sempre observando o mundo passar e acenando para os vizinhos. Com o tempo, Tiago aprendeu a confiar no tempo e a respeitar o ritmo natural das coisas, vendo beleza nos pequenos detalhes do dia a dia. O relógio antigo tornou-se um símbolo da sabedoria adquirida, ensinando Tiago a esperar com paciência e ter fé que tudo se resolveria. Tiago sorriu ao lembrar das palavras do avô, compreendendo que as lições eram tesouros que carregaria para sempre. Com essa nova visão, Tiago inspirava outros com sua serenidade, e a paciência lhe trouxe sucesso nos estudos e laços fortes com amigos e família. Tiago compreendeu que a verdadeira satisfação vinha da jornada cheia de aprendizados e experiências enriquecedoras. O velho relógio de bolso continuou a marcar o tempo, enquanto Tiago navegava pela vida com confiança e calma. Moisés subiu em uma rocha alta e olhou para todo o povo de Israel. Eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Com voz firme e cheia de carinho, Moisés disse: escutem, povo de Deus. Antes que entrem nessa terra linda, preciso lembrar tudo que o Senhor já fez por nós. Ele falou sobre como Deus os tirou do Egito, abriu o mar, mandou comida do céu e cuidou deles no deserto. Mesmo quando vocês reclamaram, Deus foi bondoso. Moisés contou como algumas pessoas desobedeceram e não puderam continuar, mas Deus nunca deixou de amar seu povo. Ele olhou para os mais jovens e disse: vocês viram com seus próprios olhos como Deus é poderoso. Nunca se esqueçam disso. Amem o Senhor, confiem nele e sigam seus mandamentos. Não façam como os que duvidaram. O povo escutava atento. Sabiam que Moisés era um líder fiel, e que agora era hora de eles também seguirem a Deus com todo o coração. Moisés apontou para a terra à frente e disse: lá está a promessa de Deus. Sigam com coragem, porque Ele vai com vocês. E mesmo sem poder entrar com eles, Moisés sabia que Deus continuaria cuidando de cada um. Estrela brilhante.
Sofia era uma menina alegre, cheia de sonhos e curiosidade. Ela morava na cidadezinha de Porto Sol, perto de um grande lago calmo e transparente. O lugar favorito de Sofia era o cais, onde passava horas olhando os barquinhos que iam e voltavam. Mas havia um barquinho que ela mesma havia construído com seu avô, de madeira clara, velas brancas e um pequeno peixe desenhado na lateral. Ela o chamava de Esperança. Este barquinho é como a nossa fé, dizia o avô. Pode parecer pequeno, mas se for guiado por Jesus, vai sempre encontrar o caminho certo. Sofia amava Jesus desde pequena. Lia histórias bíblicas com a mãe, orava antes de dormir, cantava louvores enquanto ajudava em casa e, sempre que podia, falava de Deus para os amigos. Mas, aos poucos, foi percebendo que nem todos pensavam como ela. Na escola, quando ela contou que orava antes de tomar decisões, alguns colegas riram. Você ainda acredita nessas coisas? Falar com Deus é coisa de gente bobinha. Sofia sentiu seu coração apertar. Ficou em silêncio. Naquele dia, foi direto para o lago. Sentou-se perto do barquinho e olhou para o céu. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas por que é tão difícil quando os outros não acreditam? De repente, uma brisa suave soprou, e o barquinho deslizou sobre a água com leveza. Sofia lembrou-se da história de Pedro, que teve coragem de andar sobre as águas quando manteve os olhos em Jesus. E então, ela orou, e me dá coragem, Senhor. Não quero esconder minha fé. Quero ser como Pedro. Quero andar por ti, mesmo se os outros rirem. No dia seguinte, ao chegar na escola, levou consigo um pequeno caderno com histórias que ela mesma havia escrito, baseadas na Bíblia. Chamou de Histórias do Amor de Jesus. Durante o recreio, colocou o caderno sobre a mesa e convidou quem quisesse a ler. Alguns ignoraram. Outros zombaram. Mas um menino chamado Miguel se aproximou curioso. Você escreveu tudo isso? Sim, respondeu Sofia. São histórias que mostram como Jesus ama cada um de nós. Miguel pegou o caderno e ficou lendo em silêncio. Depois, sorriu e disse, minha avó fala de Jesus assim também. Eu posso levar para casa? Sofia assentiu, feliz. No fim de semana, ela foi convidada a dar uma palavrinha no culto infantil. Levou o barquinho Esperança com ela e contou tudo o que estava vivendo. É fácil acreditar em Jesus quando todos acreditam com você. Mas é mais bonito quando seguimos Ele mesmo se estivermos sozinhos. Porque no fundo, a gente nunca está sozinho. Ela mostrou o barquinho e disse, este barquinho pode até ser pequeno, mas quando navega com fé, nem as ondas mais altas o derrubam. Porque Jesus é o capitão. Os adultos e crianças aplaudiram com alegria. E, naquele mesmo dia, a mãe de Miguel foi até a casa de Sofia para dizer, quero agradecer. Por sua causa, meu filho voltou a orar antes de dormir. Sofia ficou emocionada. Não imaginava que sua coragem inspiraria outras famílias. Mas a jornada da fé, como qualquer jornada, tem altos e baixos. E, certo dia, algo a deixou muito triste. Na escola, uma colega pegou o caderno de Sofia sem permissão e rabiscou páginas inteiras. Desenhou monstros e zombou das mensagens. Vamos ver se o seu Deus conserta isso, disse ela, rindo. Sofia correu para casa e chorou. Deitou-se na cama com o caderno no colo, manchado de tinta e palavras feias. Pensou em nunca mais levar nada sobre Jesus para a escola. Mas, naquela noite, sonhou que estava em um barco, no meio de uma tempestade. Ondas enormes, raios, trovões. Ela se segurava, assustada. Até que viu uma luz. Era Jesus, em pé sobre as águas, com os braços abertos. Não pare de remar, Sofia. Mesmo nas tempestades, eu estou aqui. Ao acordar, foi direto até o lago.
Colocou o barquinho na água e disse: Eu não vou parar, Jesus. Mesmo que zombem. Mesmo que rasguem minhas páginas. Meu coração continua te seguindo. Na escola, chegou mais cedo e deixou um novo caderno na mesa. Dessa vez, com um bilhete na capa: Você pode rir de mim, mas Jesus sorri por você todos os dias. E isso é o que importa. Com o tempo, os colegas começaram a respeitar sua fé. Alguns até pediam para que ela orasse por suas famílias. Outros pediram cópias do caderno. Sofia entendeu algo poderoso: testemunhar Jesus não é gritar. É permanecer firme quando tentam nos calar. Crianças, seguir Jesus é como navegar em um barquinho num lago cheio de desafios. Às vezes vem vento, onda, zombaria. Mas se Jesus for o capitão, você nunca vai se perder. Tenha coragem de amar a Deus com sinceridade. Mesmo se os outros não entenderem. Porque o sorriso de Jesus vale mais que a aprovação do mundo. Se você gostou dessa história, aperte o botão de like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, o seu barquinho também pode navegar com fé. Até a próxima! No bairro de Bosque Dourado, Tito, um menino de 9 anos, gostava de contar estrelas e comer pão com manteiga. Mas ultimamente andava triste, achando que nada de bom acontecia com ele. Sua mãe, sempre cuidadosa, resolveu ajudar. Ela deu a Tito um caderno azul e o chamou de O Caderno das Coisas Boas. Pediu que ele anotasse tudo de bom que acontecia, não importava o quão pequeno fosse. Tito achou bobagem, mas à noite, ele escreveu: Hoje ganhei um pedaço de bolo na escola. Essa simples atitude começou a mudar Tito. Ele anotava elogios da professora, um chocolate quente da mãe, e até avistou uma joaninha que o fez sorrir. Cada página preenchida deixava Tito mais feliz e grato. Ele passou a agradecer até nas orações: Obrigado, Deus, por hoje. Tito mostrou o caderno na escola, e seus amigos ficaram curiosos. Ele explicou que até as pequenas coisas eram motivos de gratidão. Inspirados, todos na turma começaram seus próprios cadernos das coisas boas. Quando o avô de Tito ficou doente, ele quase parou de escrever. Mas sua mãe lhe lembrou que Deus está presente até nos dias difíceis. Tito escreveu: Hoje o vovô não está bem, mas estou orando por ele. Ele leu o caderno para o avô no hospital, que se emocionou. O avô melhorou e Tito percebeu que as melhores coisas às vezes são os abraços nos momentos difíceis. Sua atitude inspirou a comunidade e o projeto dos cadernos se espalhou. Tito continuou, junto com sua mãe, a espalhar a mensagem de gratidão pelas redes sociais e eventos comunitários. Ele ensinava outros a ver a beleza na simplicidade, e o movimento chegou a outras cidades. Tito aprendeu que sempre há algo a agradecer, e continua incentivando todos a pegar um caderno e anotar suas próprias coisas boas. Essa prática simples transforma vidas e ilumina os dias com gratidão. Em um dia ensolarado, em um vale cercado por colinas verdejantes, as tribos de Israel se reuniram em Siquém para ouvir as palavras de um líder que todos estimavam profundamente, Josué. Ele, já idoso, havia guiado o povo através de desafios e vitórias que os moldaram como nação. Com um semblante sereno, porém determinado, Josué começou a falar. Ele relembrou as centenas de rostos à sua frente sobre como Deus os libertou da escravidão no Egito, conduzindo-os através de mares e desertos, sempre provendo maná e água, sempre fiel às suas promessas. Vocês viram com seus próprios olhos as maravilhas que o Senhor fez por nós, disse Josué, com sua voz forte ecoando em meio à assembleia silenciosa. Deus nos deu vitória sobre inimigos e nos guiou a esta terra fértil que agora chamamos de lar. Mas Josué também tinha algumas advertências. Não se deixem influenciar pelas nações ao nosso redor. Não adorem os deuses destes povos,
pois só o Senhor é digno da nossa lealdade e adoração. Com uma força renovada na sua voz, Josué lançou um desafio que ressoaria através dos tempos: escolham hoje a quem vocês servirão. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As palavras de Josué inflamaram o coração do povo, que respondeu em uníssono: nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué então falou sobre a importância de servir a Deus com sinceridade e integridade, de ser fiel à aliança que tinham com o Senhor. Ele escreveu as palavras daquele compromisso e, como testemunho duradouro, colocou uma grande pedra debaixo de uma árvore, ao lado do santuário do Senhor. Ao término da assembleia, Josué abençoou o povo, despedindo-os com um pronunciamento solene e amoroso. Eles retornaram às suas cidades com o compromisso firme de viver de acordo com os ensinamentos que receberam. Por muitos anos após a morte de Josué, que faleceu com 110 anos, o povo de Israel continuou a lembrar e seguir suas palavras. Ele foi sepultado em sua herança em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. O legado de Josué de liderança fiel e amorosa se perpetuou através das gerações. As famílias contavam a seus filhos as histórias dele, incentivando-os a sempre seguir ao Senhor, e quem se tornou uma lembrança eterna da aliança renovada com Deus, exemplo que continuaria a inspirar todas as gerações futuras. Jacó estava viajando, cansado e com medo. Ele se deitou para descansar. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho maravilhoso e viu uma escada gigante até o céu, com anjos subindo e descendo. Deus falou com Jacó: eu estou com você e nunca vou te abandonar. Jacó acordou feliz. Ele prometeu seguir a Deus e confiar sempre em Ele. Deus também cuida de nós, em todos os lugares. Podemos confiar nos seus planos. Numa vila tranquila entre as montanhas, um grupo de crianças brincava ao redor de uma caverna escondida. Elas estavam procurando pedras bonitas quando viram uma luz vinda de dentro da caverna. Curiosas, entraram devagar e encontraram uma sala cheia de pedras brilhantes. Cada pedra emitia uma cor diferente: azul, dourada, rosa, verde, violeta. Uma das crianças tocou uma pedra azul e ela brilhou ainda mais forte. Assustadas, elas correram para fora e chamaram o ancião da vila. O ancião entrou com elas e sorriu ao ver as luzes: este é o templo dos corações brilhantes. Ele explicou que cada pedra brilha quando alguém faz algo bom com o coração sincero. As crianças decidiram testar, deram abraços, ajudaram em casa, oraram juntas. Ao voltar à caverna, mais pedras estavam acesas e cintilavam com alegria. Um menino que era muito tímido disse palavras de encorajamento a uma amiga. Na caverna, uma pedra dourada brilhou como o sol. Uma menina que tinha medo de escuro, orou por coragem e ajudou um vizinho. Na caverna, uma pedra roxa se iluminou com intensidade. As crianças passaram a visitar a caverna toda semana para ver quais pedras haviam brilhado. Logo, outros moradores começaram a fazer boas ações também. O templo ficou cheio de luz, parecendo um céu estrelado dentro da terra. As crianças aprenderam que não precisavam esperar a caverna brilhar. O mais importante era que os corações delas estavam brilhando por dentro. O ancião ensinou que Deus vê o que fazemos em segredo e se alegra com isso. A vila ficou mais feliz, gentil e cheia de esperança. Os adultos passaram a ajudar uns aos outros com mais alegria. A caverna nunca mais ficou escura, pois sempre havia amor sendo plantado. As crianças cresceram lembrando que cada boa ação acende uma luz no mundo. E assim, o templo dos corações brilhantes continuou brilhando geração após geração.
O povo de Israel acampou perto do Monte Sinai. Eles estavam em uma jornada de transformação e esperança, uma viagem que os guiaria de uma vida de opressão para um futuro de liberdade sob a orientação de princípios divinos. Deus chamou Moisés para subir o monte, e lá no alto, em meio a trovões e nuvens, ele falou com ele. A experiência foi intensa e majestosa, com relâmpagos iluminando o céu e o som ensurdecedor das trombetas ecoando pelos vales. O monte estava coberto de fumaça porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, revelando sua presença poderosa e inconfundível. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, regras preciosas e divinas para ensinar o povo a viver com sabedoria, amor e respeito. Essas leis eram mais do que simples diretrizes, eram a voz de Deus guiando seu povo através das complexidades da vida. Alguns dos mandamentos incluíam: ame a Deus acima de tudo, honre seu pai e sua mãe, não roube, não minta, e muito mais. Cada mandamento foi uma pedra fundamental para moldar uma comunidade justa e devota, onde a reverência e a compaixão eram primordiais. Por meio dessas regras, Deus estabeleceu um pacto solene, um convite para que o povo de Israel se aproximasse dele em confiança e obediência. Moisés desceu da montanha com 2 tábuas de pedra. Elas estavam escritas pelo próprio dedo de Deus, um sinal sagrado e imutável de sua vontade. Essas tábuas foram entregues ao povo como um compromisso eterno com a justiça e a santidade. O trabalho de Moisés foi desafiador, mas ele estava decidido a conduzir o povo, a quem amava profundamente, no caminho da verdade e da retidão. Os 10 mandamentos foram voltados não apenas para regular a conduta pessoal, mas também para inspirar uma sociedade onde cada indivíduo pudesse viver em harmonia e paz. Eles representavam um padrão moral que todos deveriam buscar, promovendo integridade e ética em todas as áreas da vida. Esses mandamentos mostram o caminho do amor, e amar a Deus e amar as pessoas. Quando seguimos o que Deus ensina, vivemos em paz com todos, construímos uma comunidade baseada na verdade e no cuidado mútuo. Esses preceitos orientavam não apenas o comportamento, mas também a espiritualidade e a capacidade de ter empatia pelo próximo. O povo de Israel, guiado por Moisés, começou a entender a importância daquelas palavras. Eles se comprometeram a ensinar essas leis às futuras gerações, criando uma cultura de respeito e devoção que transcenderia o tempo. A transmissão desses mandamentos de pais para filhos cultivou raízes profundas na sociedade, ajudando cada nova geração a compreender a essência de viver em consonância com o propósito divino. Assim, os ensinamentos divinos se tornaram a base para a vida e legislação do povo, garantindo que a sabedoria de Deus permeasse cada ação e decisão. Mesmo em meio às provações e desafios do deserto, o povo mantinha viva a esperança de uma terra prometida, onde esses decretos os guiariam em sua nova casa. O povo estava reunido para ouvir Moisés. Ele levantou as mãos e disse: hoje vou lembrar vocês das palavras que Deus falou no monte. Todos ficaram em silêncio. Moisés continuou: foi no meio do fogo e da fumaça que Deus nos deu os 10 mandamentos. Eles mostram como viver bem com Deus e com as pessoas. Primeiro, e só adorem o Senhor, o único Deus. Nada de ídolos ou imagens. Segundo, respeitem o nome de Deus. Não falem dele com desrespeito. Terceiro, guardem o dia de descanso. Um dia para parar, agradecer e lembrar de Deus. Quarto, honrem pai e mãe. Eles são bênçãos do Senhor. Quinto, não machuquem ninguém. A vida é um presente. Sexto, e sejam fiéis. O amor deve ser sincero. Sétimo, não peguem o que não é seu. Deus quer um coração honesto. Oitavo, digam a verdade. Nada de mentiras ou enganos. Nono, não desejem o que pertence aos outros. Sejam gratos. Décimo, e amem o próximo como a si mesmos. Vivam com bondade. Moisés sorriu e disse: essas palavras são vida.
Se vocês seguirem, serão felizes e terão paz. As crianças e os adultos ficaram animados. Era bom saber que Deus se importava com cada detalhe da vida.